Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 5 de outubro, sábado. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde lemos: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Sinais da Divindade. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido e amado Jesus, nos reunimos em Tua presença neste momento para estudar a Tua palavra e reconhecer os sinais maravilhosos da Tua divindade. Senhor, sabemos que és o Filho eterno, que criaste todas as coisas e que não houve um tempo em que Tu não existisse. Humildemente, lembramos que vieste a este mundo, tomaste a nossa natureza, mas nunca deixaste de ser Deus. Hoje, ao meditarmos nos milagres que realizaste, pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossos corações e mentes para que possamos compreender mais profundamente quem Tu és. Não queremos ser como aqueles que viram os Teus sinais, mas ainda assim endureceram os corações. Queremos, Senhor, crer cada vez mais, fortalecer nossa fé e viver de acordo com a certeza de que Tu és o Messias, o Salvador de nossas vidas. Que cada lição que estudarmos nos aproxime mais de Ti, Jesus. Revela-nos a Tua glória e fortalece nossa esperança no Teu retorno. Que possamos, com humildade e gratidão, reconhecer os sinais da Tua divindade e nos preparar para o dia em que Te veremos face a face. Em Teu santo nome oramos, amém. Hoje vamos nos aprofundar em um tema de grande importância, a divindade de Jesus Cristo. O Evangelho de João nos oferece um retrato poderoso de quem é Jesus. E uma das verdades fundamentais que ele destaca é a de que Cristo não é apenas um grande profeta ou mestre, mas o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus não foi criado, não é derivado, mas sempre existiu em unidade com o Pai. João 1:3. Nesta semana vamos analisar como João usou os milagres de Jesus para revelar a sua divindade e como essas obras impactaram as pessoas de diferentes maneiras. Desde o início do seu evangelho, João deixa claro que Jesus é mais do que um simples ser humano. Em João 1, ele nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essas palavras poderosas nos mostram que Jesus é o Criador, aquele que trouxe à existência tudo o que há. Não houve um momento em que ele não existisse. Ele sempre esteve com o Pai, em perfeita união e comunhão. Essa verdade é essencial para entendermos quem é Jesus. Embora tenha vindo ao mundo e tomado nossa natureza humana, ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo enquanto caminhava entre nós, sua divindade se mantinha intacta, e isso foi revelado em momentos específicos durante seu ministério. João, de forma cuidadosa, narra alguns dos milagres mais de Jesus, não apenas para contar histórias poderosas, mas para que possamos ver, através dessas obras, a divindade de Cristo. Nesta semana, nossa lição se concentra em 3 grandes sinais que Jesus realizou, demonstrando seu poder divino. Em cada um desses milagres, a intenção de João é clara: revelar que Jesus é o Filho de Deus. Um desses sinais é a ressurreição de Lázaro. Imagine o impacto desse milagre. Jesus, com a autoridade de Deus, ordena que um homem morto há 4 dias saia do túmulo. Esse foi um ato inegável da divindade de Cristo. Ele não apenas tinha poder sobre a vida e a morte, mas também a capacidade de restaurar a vida onde parecia não haver mais esperança. Porém, o que é mais impressionante e até perturbador é que, mesmo diante de sinais tão poderosos, algumas pessoas não acreditaram. A cegueira espiritual de alguns os impediu de enxergar o que estava diante de seus olhos. Outros, ao invés de se renderem ao poder de Jesus, começaram a planejar sua morte. Mas, ao mesmo tempo, muitos outros passaram a crer que Jesus era o Messias. Isso nos mostra que o impacto dos milagres de Jesus era duplo. Para alguns, foi uma confirmação de sua divindade. Para outros, um motivo de rejeição. Querido ouvinte, a lição de hoje nos lembra de que os sinais e milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas revelações de sua verdadeira natureza como Filho de Deus. Ele veio a este mundo não apenas para ensinar, mas para mostrar que ele é o Criador, o Salvador e o Senhor de tudo. Assim como nos dias de Jesus, hoje também há pessoas que, mesmo diante de evidências claras, escolhem não acreditar.
Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a abrir nossos corações e permitir que essas verdades transformem nossa vida. Que os milagres de Jesus, como os descritos no Evangelho de João, fortaleçam nossa fé e nos ajudem a ver cada vez mais claramente a divindade de Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor que tem poder sobre a morte, sobre o pecado e sobre todas as dificuldades que enfrentamos. Que possamos nos apegar a essa verdade e, como muitos que testemunharam seus sinais, reafirmar nossa crença de que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Hoje vamos explorar um tema profundo, um dos maiores mistérios revelados nas Escrituras: a união das duas naturezas de Cristo e o que isso significa para nossa salvação. A base para essa reflexão está em um comentário de Ellen White, encontrado no volume 5 do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1242. Ela diz o seguinte: foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não. As duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu na morte. Isso teria sido impossível. Cristo, aquele que é sem pecado, salvará todos os filhos e filhas de Adão que aceitarem a salvação que lhes é oferecida, consentindo em tornarem-se filhos de Deus. O Salvador adquiriu com seu próprio sangue a raça caída. Isso é um grande mistério. Um mistério que não será plena e completamente compreendido em toda a sua grandeza até que ocorra a trasladação dos remidos. Então serão compreendidos o poder, a grandeza e a eficácia da dádiva de Deus ao ser humano. Mas o inimigo deseja que essa dádiva seja tão mistificada que se torne uma nulidade. Aqui, Ellen White nos chama a atenção para algo que desafia a mente humana, como a natureza divina e a natureza humana de Cristo coexistem numa única pessoa. A pergunta que ela levanta logo no início do texto é crucial. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? A resposta é clara: não. As duas naturezas não se fundiram, nenhuma anulou a outra, mas permaneceram misteriosamente unidas na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é chamado o Filho de Maria, um título que evoca sua humanidade e siga sua encarnação. Ele nasceu de uma mulher, viveu entre nós e experimentou as mesmas limitações que todos nós enfrentamos, exceto o pecado. Ao mesmo tempo, ele é o Filho de Deus, possuindo toda a plenitude da divindade, o que significa que em Cristo, Deus habitava corporalmente, na forma humana. A palavra plenitude aqui é significativa, pois implica que não havia nenhuma parte da divindade ausente em Cristo. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que experimentou a morte. Ellen White deixa claro que a divindade não morreu, porque isso seria impossível. A morte de Cristo, portanto, é um evento único, onde sua humanidade sucumbiu à morte por causa natural de nossos pecados, enquanto sua divindade permaneceu intacta. Isso nos leva a um ponto essencial. O sacrifício de Cristo foi suficiente porque ele, sendo sem pecado, entregou sua vida pela humanidade decaída, comprando-a de volta com seu próprio sangue. Esse sacrifício, entretanto, continua a ser um mistério. A plenitude do significado dessa dádiva divina só será plenamente compreendida no futuro, quando os redimidos forem trasladados. Até lá, sabemos que o poder desse ato de redenção é grande e eficaz, mas o inimigo, Satanás, tenta obscurecer essa verdade. Ele quer que o sacrifício de Cristo seja distorcido e subestimado, para que o impacto dessa dádiva seja minimizado ou até anulado nas mentes das pessoas. Ao refletirmos sobre essa mensagem profunda, vemos que o mistério da encarnação e da morte de Cristo na cruz é algo que desafia nossa compreensão completa, mas ao mesmo tempo é uma realidade clara. Cristo, em sua humanidade, morreu por nós, enquanto sua divindade garantiu a eficácia desse sacrifício. Esse mistério não é algo que devemos temer ou evitar, mas sim abraçar com fé. Sabemos que Cristo é tanto Deus quanto homem, o Salvador que tomou nossa natureza para que nós pudéssemos ser redimidos. À medida que caminhamos em nossa jornada de fé, devemos reconhecer que certas coisas serão plenamente compreendidas apenas no céu, quando finalmente vermos o poder e a grandiosidade do que Deus fez por nós. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, que possamos nos apegar à certeza de que Cristo, com seu sangue, comprou nossa salvação e que, aceitando sua oferta, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Essa é a essência da Boa Nova. Fomos comprados por um preço imensurável e a salvação nos é oferecida gratuitamente. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que esta verdade nos conduza a uma fé mais profunda e um compromisso mais firme com Cristo. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sala Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema: o milagre do alimento para 5.000. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.